daqui 10 anos, eu já vou estar com meus 60 e tantos anos. Quem já tem 60 já vai estar com muito mais. Mas veio vindo a geração, né? Minha neta, que está aí, tem as crianças que estão na Congada. Então, eu quero incentivar as crianças que vêm. As crianças, vem vindo as crianças, porque é de geração em geração essa Congada. É dos anos antepassados. Então, eu quero que vá para frente. Não me deixe não, não me deixe não, bondoso São Benedito, não me deixe não. Quando deixar esse mundo que é cheio de ilusão, e for morar com Cristo, se eu tiver a salvação, bondoso São Benedito, não deixa que não, leva eu junto de Deus, junto com meus irmãos. A primeira vez que tive contato com ternos de Congada, me encantei com o bailado, a sonoridade e as cores vivas presentes nos cortejos. Percebi, muito além da alegria e da música, a fé e a entrega daquela gente. Não é necessário nenhum olhar mais profundo para enxergarmos a dificuldade vivida pelo povo negro para manter viva uma de suas mais significativas tradições religiosas. Quem herda o destino de ternos de Congada, seja pela hereditariedade ou pela simples transferência de comando, carrega nos ombros a difícil tarefa de manter a essência do rito, obedecida ao longo de centenas de anos. Esse desafio é carregado de incertezas e dificuldades. A interferência do mundo globalizado e tecnológico também colabora para pôr em risco a preservação e a transferência desse conhecimento às novas gerações. A sociedade em geral e as políticas públicas voltadas para a preservação da memória cultural são fundamentais para que a Congada não desapareça com o tempo. Quando me interessei em contar a história da Congada de São Benedito de Gonçalves, fiquei surpreso ao saber que ela havia nascido em Paraisópolis e só depois de alguns anos se transferido de vez para Gonçalves. Isso fez com que eu me dirigisse a um bairro de Paraisópolis chamado Martins, para conhecer melhor essa história. Descobri que por pouco a Congada não foi sepultada pela história e que foi graças à fé e à determinação de um homem que ela conseguiu sobreviver. E mesmo antes de morrer, esse homem foi sábio o bastante para entregar a um de seus filhos a missão de ser o novo guardião da Congada. Aquele que deverá manter viva a tradição, aquele que tem o dever de procriar e transferir o conhecimento a seus descendentes, que por sua vez também o farão às próximas gerações. Foi aqui, no bairro dos Martins, que nasceram Joaquim Rita e Maria João. Desse casamento nasceram outras 13 vidas e também essa história de fé e perseverança. Com poucas centenas de moradores, o bairro dos Martins é o berço da Congada de São Benedito. No começo, os avós e, posteriormente, os tios de Dona Maria João eram os guardiões da Congada. A família assinava o sobrenome Silvério. Entre eles havia o tio Job Silvério, o último capitão da família que se interessou pela preservação do ritual herdado de seu pai, Benedito Silvério. Com a morte dele, a Congada, com toda a sua beleza e devoção, caiu no esquecimento. No final dos anos 1980,
o senhor Joaquim Rita resolveu hastear novamente as bandeiras sagradas dos santos congadeiros. O povo preto, morador do bairro dos Martins, teve de volta um de seus festejos religiosos mais fervorosos, alegres e tradicionais. Joaquim Rita foi capitão e guardião da Congada por mais de 10 anos. Em homenagem à sua perseverança e fé, o grupo de congadeiros era conhecido como Congada de São Benedito Pai Joaquim. No ano de 2003, faltando apenas 3 meses para completar 90 anos de idade e já viúvo de Dona Maria João, o senhor Joaquim Rita faleceu. Mas o que ele sonhou para a Congada virou realidade. O capitão comanda no canto e no apito o sonho real do senhor Joaquim Rita. O filho, Ivo Sebastião, o mais novo dos 13 que Dona Maria João pariu de parto normal, é quem continua o legado do pai. Um de meus encontros com o capitão Ivo aconteceu na casa dele. Dona Tana, sua esposa, é quem gentilmente me recebeu na chegada. Moram aqui o senhor Ivo, Dona Tana e 2 filhas, Jéssica e Joyce. As 2 ajudam a mãe com o almoço e nos cuidados com a casa. Bem ao lado, mora o filho Genesi com a esposa Suelen e a filha Kiara. Enquanto a comida era preparada na cozinha, o senhor Ivo me mostra o bananal que é cultivado próximo à entrada da casa dele e que ele faz questão de cuidar. A colheita de bons frutos parece certa. O quintal cheio de verde ainda guarda lugar para outros pés de frutas e para uma pequena criação de porcos. É uma vida simples, numa casa simples, mas repleta de fé e gratidão. A devoção praticada na Congada encontra eco nas paredes e prateleiras da casa, em especial para São Benedito, santo preferido de Dona Tana, que ocupa 2 lugares de honra. Antes de sentarmos à mesa, a família reza e agradece pelo alimento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Além de sentir o sabor verdadeiro de uma comida caseira, senti também o quanto eu era bem-vindo e o quanto essa oportunidade de contar a história da Congada era importante para eles. Percebi o amor que os 2 dedicam à Congada e o quanto mantê-la viva ainda é uma árdua tarefa. Desde a morte do senhor Joaquim Rita, os 2 são os responsáveis diretos pela preservação da Congada. Dona Tana é um dos pilares da família e do legado deixado pelo senhor Joaquim Rita ao filho Ivo. Como devota de São Benedito, deposita nele a esperança de que tudo dê certo para o futuro da Congada. Tana e Ivo estão casados há 33 anos e trabalham juntos há pelo menos 16 deles. Os 2 prestam serviços de manutenção doméstica a um casal de paulistas que mantém uma casa de veraneio em Gonçalves. Eu conheci a Tana, era pequenininha, ela é da idade da minha irmã caçula. Então, né, eu já conheci ela pequena. Daí, mas eu tive umas paquerinhas por fora, mas daí já era ela mesmo que estava do destino, né? Aí não houve escapa. Eu ia muito na casa dele, né?
Não conhecia ele, conhecia para namorar, não, mas a gente ia, brincava com as irmãs dele, que são primas, entendeu? Ia na casa da mãe dele, almoçava, brincava. Aí a gente foi crescendo, saía junto, as meninas, passeava, ia para a igreja, ia para as festas. Aí que fui conhecendo o Ivo, tá? Já era mocinho já. Eu era e ele também já era moço. Quando chegou a hora do Sr. Joaquim Rita passar adiante o comando da Congada, ele tomou uma decisão inesperada. Ao invés de passar o apito para o filho mais velho, batizado como Benedito em homenagem ao santo, o Sr. Joaquim escolheu o filho mais novo, Ivo Sebastião. A escolha, com certeza, não deve ter sido fácil para ele. A decisão de não seguir a sequência cronológica pode ter sido motivada pela crença de que, com o apito nas mãos do filho mais novo, a tradição da Congada seria perpetuada com mais vigor e capacidade de superar adversidades. A transferência de comando aconteceu nesta casa, no bairro dos Martins, hoje em ruínas. Aqui, o Sr. Joaquim Rita morou com 4 dos 13 filhos e um neto que ele ajudou a criar. O Sr. Ivo já era casado com Dona Tana. Eles moravam em Gonçalves e davam suporte ao Sr. Joaquim, principalmente com os assuntos da Congada. O dia que meu pai me passou, a gente morava aqui em Gonçalves. Daí nós fomos lá passear lá na casa dele. Daí chegamos lá, ele entrou lá no quarto, já logo veio me beirando eu, mas com o apito na mão. Depois falou, esse aqui de hoje em dia que você vai apitar no meu lugar. E daí eu falei para ele, mas tudo bem, mas tem os irmãos mais velho, né, que podia. Falou, não, é você que me acompanha, então eu vou passar para você. Só que eu vou acompanhar você, né? E acompanhou mesmo, muito. Ele até na 88 anos ele acompanhou. Depois, daí já não. De 2 anos, ele morreu com quase 90, né? 2 anos, ele ia assim, mas daí já ficava mais olhando. São Benedito aqui chegou em casa de viajar. São Benedito aqui chegou em casa de viajar. A partir daquele dia, o Sr. Ivo, agora capitão da Congada, foi quem passou a liderar o terno. Nessas imagens, registradas há 22 anos atrás, durante um cortejo realizado no bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí, já podemos ver o novo capitão conduzindo seus congadeiros a plenos pulmões. A Congada de São Benedito, Pai Joaquim, não só dançou e cantou aqui, mas também contribuiu para o nascimento da Congada no bairro do Quilombo. O capitão Ivo e suas irmãs conduziram vários cortejos no bairro, o que ajudou sua tia Luzia e o marido dela a criarem a Congada por aqui. O bairro ainda guarda suas características, entre elas o reconhecimento da importância de Dona Luzia para a Congada do Quilombo. Aqui no Quilombo, marquei encontro com Nair, uma das filhas do Sr. Joaquim Rita e rainha da Congada há quase 30 anos. Atualmente ela mora em São Bento do Sapucaí com o marido César, que também é integrante da Congada. O motivo do meu encontro foi para que ela me levasse até a casa onde o Sr. Joaquim Rita viveu com toda a família.
Desde que conheci a história da Congarda de São Benedito, desejei conhecer a única casa onde o Sr. Joaquim chegou a viver com a família completa. Ele, Dona Maria João e os 13 filhos, 10 mulheres e 3 homens. A casa fica no bairro do Funil, também nas terras de Paraisópolis. Nair não andava por essas bandas há muitos anos. No caminho, aproveita para rever lugares conhecidos e cheios de lembranças. Entre as histórias que ela me contou durante o trajeto, está o dia em que o Sr. Joaquim faleceu. Aí o dia que faleceu, eu não pude ir no velório dele. Eu tava internado, fui tirado um tumor do útero. Aí o pessoal, todo mundo lá, eu no hospital. Aí eu fui pra casa, fui lá pra casa dele, eu tive 5 minutos com ele só. Pra mim foi um choque. Meu companheiro da frente do Congado. Pra mim é que eu me emociono, eu choro, mas o que eu pude fazer de bom pra ele eu fiz e vou continuar fazendo por ele também. A estrada de acesso até a casa ainda permanece em bom estado. A olho nu, se vê poucas moradias povoando esse pedaço de chão. Da casa, sobraram paredes em ruínas, 1 ou 2 cômodos ainda de pé e boa parte do telhado. A natureza ao redor parece ter resistido ao tempo. As memórias de Nair também, principalmente aquelas que tocam na dificuldade que o Sr. Joaquim Rita tinha para cuidar da família. A vida aqui para nós foi muito sofrida, né? Desde criança a gente passou muita dificuldade, mas depois a gente foi crescendo, foi saindo para trabalhar e o negócio melhorou para nós. Ajudar nossos pais, né? Porque aqui eles não davam serviço para meu pai também. Meu pai tinha que sair trabalhar para aqui e para ali, para criar os filhos, né? 13 filhos não é brincadeira não. Não foi muita moleza não, mas a fé a gente tem lá em cima, né? A gente tem que botar fé e seguir em frente, né? Foi isso que meu pai fez. Meu pai era uma pessoa tranquila, muito boa, religioso, homem de muita fé. Saiu daqui na Aparecida a pé, homem de muita fé mesmo. A única herança que deixou para nós foi a fé e a amizade. Gente do céu, esse aqui é antigo mesmo. Olha, pendurava a toalha aí? Fiz uma toalha aqui. Nair reconhece a cozinha e ainda se lembra de como era a divisão da casa. É, Tinha uma sala também, antes do tinha a sala quarto? também. Tinha a sala também. A sala aqui, né? E esse quarto mais pra lá. Então aqui morou os 3 filhos para Joaquim. E a casa é dividida em 3 quartos, né? A sala, tinha a sala, nós punhamos o colchão na sala também, não é só no quarto. Inclusive aquela parte que caiu era os quartos. O quarto é a sala. Os 3 quartos é a sala. Era o quarto do meu pai e os quartos nossos. Ela se lembra também que anos mais tarde, após a morte da sua mãe, o Sr. Joaquim Rita recebeu uma ordem de despejo e teve que desocupar a casa, levando junto os filhos que ainda moravam com ele. Aí o dono da casa faleceu, que era o dono da casa, faleceu no Rio. E aí nós ficamos cuidando da família da patroa. Aí chegou um dia que a minha mãe foi embora, faleceu, aí a gente resolveu não fazer mais nada para ela, de graça, né? Porque era sacanagem. Aí ela resolveu despejar meu pai. Aí despejou meu pai. E falou pro meu pai que meu pai tinha 30 dias para sair daqui, era para desmanchar a casa que meu pai tinha e levar os tijolos. Se meu pai ficasse aqui, não tinha lugar nem para fazer o cemitério para enterrar ninguém e não tinha água, ele tirava a água do meu pai. Meu pai falou para mim, fica quieto, minha filha. Fica quieto, minha filha, Deus é bom. Passou um dia, meu pai desceu lá no bairro dos Martins que eu morava, uma panela de ferro no saco, pedindo morada. Mas, em meio a tristes lembranças, Nair resgata uma história inusitada e divertida de quando, ainda jovem, namorava o atual rei da Congada, o senhor Fernando Rodolfo da Silva. Então a gente foi nos Martins na festa lá, a gente encontrou ele lá. Aí ele ficou olhando para mim, aí eu peguei, sentei lá no cruzeiro que tinha lá, ele foi, sentou perto de mim, começou a conversar e pediu eu namoro. E aí continuamos namorando. Aí ele veio em casa,
Ah, veio umas 2 vezes aqui em casa. Ah, depois eu ia bem, falei assim, acho que não vai dar não. Eu vou parar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí eu terminei. Aí meu esposo namorava a esposa dele. Aí trocamos, ele ficou com ela, eu fiquei com ele. Ele ficou com ela e eu fiquei com ele. O Sr. Joaquim Rita educou seus filhos com o poder da palavra de quem conhece a vida, seus sofrimentos e armadilhas. Ofereceu o conhecimento que tinha, ensinou os bons costumes, o respeito ao ser humano e, principalmente, o poder de resiliência através da fé. E aí, Nair, como é que foi visitar novamente aí o passado, rever a Foi muito casa? legal, né? Foi muito bom, gente. Valeu, viu? Quando deixávamos a casinha do funil, Nair pediu que fizéssemos uma parada na casa da irmã Aparecida Silva, que morava perto dali. Quando ainda era solteira, Cidinha, como é chamada pelos irmãos, ajudava o Sr. Joaquim Rita no trabalho da roça e nas despesas da casa. Olha, eu saía dali do funil, atrás do papai, e ia trabalhar lá em Santa Luzia, a pé. Saía ali pro São Sebastião, Campestre e Rasgar. E o dia inteiro para nós chegar lá. Chegava no outro dia, levantava 3 horas, acendia o canudo, nem lanterna tinha, canudo de querosene, para nós ir para a roça para trabalhar. Sobre a educação que recebeu do pai, Cidinha não poupa elogios. Nossa, meu pai foi um anjo para nós. Ele soube educar os filhos. Se alguns extraviou, porque quis, né, Celso? Mas, contanto, ele deu um bom exemplo para os filhos, para nós. E, então, o que ele passou para nós, a gente vai seguir até o fim da vida, porque é a herança que ele deixou, né? Então, a gente segue a carreira dele, porque o papai, graças a Deus, foi muito estimado do povo, sabe? Nossa Senhora Aparecida, é a luz do meu caminho, direção da minha vida. Manter a congada viva ao longo do tempo nunca será tarefa fácil para nenhum capitão. Para o Sr. Joaquim Rita, foi ainda mais difícil. Naquela época, pouca gente participava dos cortejos ou celebrações. Além da dificuldade de transporte para grande parte dos congadeiros, ainda havia a necessidade de alimentá-los, e isso tornava tudo mais difícil ainda. Foi diante dessas dificuldades que a congada de São Benedito Pai Joaquim encontrou amparo na cidade de Gonçalves, conquistando benfeitores que sempre ajudavam o Sr. Joaquim Rita. Assim, a congada foi naturalmente sendo adotada pela cidade de Gonçalves. Entre os benfeitores daquele tempo está o Sr. José Francisco Neto. Fui conversar com ele na sua padaria, uma das mais tradicionais da cidade. Zezito, como é chamado por todos em Gonçalves, também reafirma os valores dos quais os filhos do Sr. Joaquim Rita tanto se orgulham. O Sr. Joaquim Rita, ele era um cara assim, o cara número 1 da região, ao meu entendimento. Assim, uma pessoa simples, uma conversa muito agradável, certo? A gente só via bondade do Sr. Joaquim Rita. Então, um cara muito bom demais da conta. E, inclusive, tem aqui em Gonçalves algumas famílias que podem dar o testemunho do Sr. Joaquim Rita, que o pessoal chama ele de padrinho. Ele é padrinho de meio mundo. É uma beleza, o Sr. Joaquim Rita. Eu sempre disponibilizava uma Kombi que eu tinha para levar eles em alguns lugares, né? Então, e já como eu era muito amigo, certo? Eles consideravam isso aí muito de bom, né? E aí, além do Sr. Joaquim Rita, dos filhos dele, o genro dele, e as próprias pessoas da congada, eles passaram a me considerar bastante por isso. E eu sempre retribuindo da mesma forma, né? Amigo é amigo de verdade. A congada é algo assim que a gente considera ele 100% da cidade. E eu tive a felicidade de em 97, a partir de 97, ser prefeito da cidade. Aí eu comecei a cultivar mais ainda.
congada, que nasceu aqui no bairro dos Martins, no município de Paraisópolis, foi deixando aos poucos e de forma natural de ser chamada de Congada de São Benedito Pai Joaquim. O respeito que a congada recebia do povo de Gonçalves e a ajuda imprescindível de alguns deram mais segurança e coragem para que o capitão Ivo prosseguisse o legado do pai. Assim, já sendo tratada como Congada de São Benedito de Gonçalves, foi inventariada pelo município no ano de 2007, 4 anos após a morte do Sr. Joaquim Rita. O inventário tornou a congada um bem imaterial da cidade e deu início oficial ao processo de adoção da congada como um bem cultural de Gonçalves, mas ainda sem registro e sem condições de receber subvenções públicas. Em 2013, a então secretária de Cultura e Turismo de Gonçalves, Vera Jacinta Ribeiro, conheceu o difícil trabalho realizado pelo Sr. Ivo e pela Dona Tana à frente da congada. Isso rendeu um amor que dura até hoje. Durante o período que eu fui secretária de Cultura, eu comecei a trabalhar a apresentação da congada mesmo, motivação que não tinha, a gente começou a fazer viagem e a congada era inventariada, mas não tinha muito apoio. Foi quando eu comecei a ir para o IEFA, comecei a correr atrás de ensaio, de apresentações, que era mais aqui na região. Aí a gente acabou indo para Sabará, para Aparecida, para Silvanópolis. Porque quanto mais a congada se apresenta fora, mais ela tem pega como base apresentações de outras congadas, trocam mais ideias, e vem com mais conhecimento mesmo, e é mais motivação. Eu acho que a motivação da congada é a apresentação. Além de se apaixonar e de se tornar uma congadeira de fé, ela deu início ao levantamento de informações que posteriormente possibilitaram o registro definitivo da congada de São Benedito junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Com o registro, acaba se tornando, tendo mais visibilidade, conseguindo mais recursos também, porque a partir do momento que registra, é como se fosse um tombamento, só que um bem cultural imaterial, ele é registrado. Em 2017, sob o número 1937, a congada de São Benedito foi registrada no IEFA. Em 2020, foi incluída na categoria atribuída às Folias de Minas, se tornando também um patrimônio cultural de Minas Gerais. Também no ano de 2020, a congada ganhou um de seus mais expressivos acenos já feitos pelo município de Gonçalves, um mural a céu aberto, cheio de cores e simbolismos. A obra retrata parte do rito, de elementos que compõem a congada e faz homenagens, ainda em vida, ao Sr. Ivo, capitão do terno, e à memória do Sr. Joaquim Rita, representada no velho apito, símbolo de transferência de comando entre as gerações de congadeiros. Quando criança, quando a gente ficava sabendo que ia ter congada, a gente saía para a rua para ver, para a gente era uma coisa muito legal, a gente saía acompanhando. E ainda me cresceu um olhar mais especial ainda, um dia em visita da casa do seu Ivo com a dona Tânia, onde eles foram me relatar como hoje eles estariam à frente da congada. Daí me despertou uma coisa mais legal ainda, uma coisa muito interessante. E com o passar do tempo, fui crescendo um olhar especial. E mais gratificante ainda hoje, por exemplo, o meu pai fazer parte da congada, para mim um grande orgulho, uma grande honra, e a gente participar e ver a alegria, Hoje, como todo mundo sabe, Gonçalves é uma cidade turística, onde atrai muitos visitantes. E além de ser um patrimônio cultural da cidade de Gonçalves, desperta também um olhar turístico para o nosso município. Recentemente, agora mesmo, na última apresentação da congada, um sobrinho meu de 10 anos veio e participou com meu pai. Nossa, aquilo ali foi muito legal a gente ver, andar na rua inteira com pandeirinho tocando, porque ali tem um incentivo desde os jovens até as pessoas mais de idade, não tem uma idade para participar da congada. A congada é uma festa, uma celebração de alegria, adoração e agradecimentos. Um ritual quase sincrético que preserva sua originalidade
mas abriga crenças distintas. Outra forte característica da congada é a capacidade de atrair gente alegre, festeira e fervorosa, não importando a idade. O senhor José Pereira da Silva, conhecido como Zé Nato, e sua companheira Ana Rosa Amélia Costa, a Dona Rosinha, são os mais velhos entre os componentes da congada. Para os dois, que depois de viúvos resolveram dividir a vida juntos, a congada não é só um momento de devoção aos santos, mas também de muita alegria. Um dia eu encontrei com o Ivo lá embaixo. O Ivo falou: "Seu Zé, eu fiquei sabendo que o senhor toca viola, nós estamos precisando de violino na congada, o senhor não quer entrar com nós na congada?" Para mim é uma maravilha. Eu estando junto com a turma tocando e cantando, para mim é uma gostosura. Eu adoro. E nós saía muito, agora nós estamos saindo mais pouco. Lá em São José dos Campos nós fomos 2 vezes, e Aparecido nós fomos um punhado de vezes tocar lá. Não pretendo parar não, enquanto tiver força eu vou. Eu gosto. Eu até o dia que não posso ir, eu sinto poder ir. Eu sinto feliz, né? Estamos dois tocando junto, né? Eu acho bonito, né? Porque ela bate pandeiro, eu toco viola, né? E todo mundo gosta dela na congada para bater pandeiro, né? A congada é um rito africano milenar, introduzido no Brasil com a chegada dos primeiros escravos. Desde então, uma de suas grandes lutas é preservar sua própria memória, transferindo o conhecimento entre gerações, principalmente a relevância de homenagear seus antepassados, seus reis, seus santos e seus anciãos. Assim como o capitão Ivo é o herdeiro da congada, a cronologia do tempo já tem na lista o nome de Genesi, que ainda criança já acompanhava o ritual comandado pelo avô. Meu avô Joaquim, eu lembro dele desde lá dos Martins, né? Que a gente morava aqui em Gonçalves, e praticamente todo domingo a gente ia lá, na casa dele, para almoçar, e a gente passava o dia lá. Então, desde lá dos Martins, ele devia ter uns 4, 5 anos, mas sempre era uma festa, né? A gente mesmo ficava na expectativa, nossa, vai passear, é uma coisa diferente, e era gostoso, é bem gostoso. Sai bonitas as apresentações, né? Ainda mais agora que a gente tem uma quantidade de gente bastante, né? A gente tem muitos membros, então tem que ter alguém junto ali para não deixar a fila sair do lugar, para não deixar, por exemplo, o pessoal da música desandar do pessoal dos bastões, então tem que estar alguém para brecar, e é isso que eu acabo fazendo. Meu pai, além do apito, ele tem a parte de cantar, então são coisas que no dia a dia eu vou ter que pegar essa experiência. E se o destino alterar o curso da história, o legado do seu Joaquim Rita poderá encontrar esperança ainda no seio da família. Aqui eu, ó. Aqui, ó. De Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus. Hoje é domingo, 21 de janeiro de 2024. O bairro dos Martins será palco para uma celebração muito especial. A Congada de São Benedito foi convidada para participar de uma missa de ação de graças a um filho muito querido do bairro e dos congadeiros. Os membros da Congada vão chegando aos poucos. Entre eles está Expedito Sorriso, o segundo negro em Gonçalves a se eleger vereador e o primeiro a alcançar a presidência da Câmara. Seus pais são colaboradores da Congada. Sua mãe ajuda com os cantos e seu pai em alguns afazeres. Hoje, ele será responsável pela coordenação do farto almoço que será servido para as centenas de pessoas que vieram prestigiar a celebração. Eu vejo que, por conta de ser um bem imaterial, né, foi tombado como um bem imaterial cultural, e também traz a nossa ancestralidade, né, que é uma cultura negra do nosso município. Então é uma raiz que a gente não pode deixar apagar jamais. Para mim é uma oportunidade ímpar por estar trazendo a minha raiz, a cultura negra da nossa cidade, e por estar à frente, né,
e por ser o primeiro presidente negro do nosso município. Então isso para mim é muito rico. Querendo ou não, eu trago a Congada junto comigo também. A Congada veio hoje ao bairro dos Martins não só para participar da missa de ação de graças, mas principalmente para agradecer ao homenageado nesta celebração. Alguém que também respeita a Congada ao ponto de se debruçar em pesquisas e estudos que pudessem resgatar sua história nessa região. Esse é o missionário redentorista Natan Augusto. Seu pai tem parentesco com a família Silvério, os primeiros guardiões da Congada nas terras de Paraisópolis. Em 2019, Natan recebeu um chamado cristão em seu coração e resolveu deixar a comunidade. Partiu para se entregar a uma vida religiosa no seminário e segue decidido a se tornar padre. Em seus estudos acadêmicos, ele mergulhou na história da Congada nascida no bairro dos Martins e na relação entre a fé e a representatividade da figura Santa de Maria dentro desse ritual de origem africana. Nossa Senhora do Rosário é um dos fortes da Congada. E então a iniciação científica, que foi feita na área das ciências da religião, tratou sobre a mística marial na Congada, como uma manifestação de um povo. Esse foi exatamente o tema da pesquisa. E depois, como trabalho de conclusão de curso da filosofia, aí foi feita uma análise da Congada a partir da fenomenologia da Ângela Lisbelo, que trabalha muito o sentido do sagrado e tudo isso. Então foram a partir de 2 pontos, né? Da mística marial e através da fenomenologia, por meio da fenomenologia, né? E foi um trabalho difícil, digamos, por um lado, mas assim muito prazeroso, porque nada melhor do que trabalhar aquilo que a gente gosta, já conhece e que ama mesmo, né? Como eu dizia anteriormente, a Congada ela faz parte da minha história, faz parte da história de onde eu venho, é parte de mim, então isso foi muito prazeroso nesse sentido, né? Conhecer um pouco mais sobre mim mesmo, sobre a minha vida e a história da minha terra, enfim. Sua pesquisa o levou também a uma admiração muito profunda pelo Sr. Joaquim Ritter. Seus esforços em resgatar a Congada e mantê-la viva, mesmo diante de tantas dificuldades. Então, o Sr. Joaquim ele foi, digamos, um resgatador, um revolucionário, né? Porque a Congada ela vem desde aí do final do século XIX e foi transmitida para a família Silvério. E depois, com a morte daqueles que estavam à frente da família Silvério, um nome muito forte é o senhor Benedito Silvério, que por muito tempo, aí na primeira metade do século XX, que esteve à frente da Congada, e não só da Congada, mas, digamos, era um representante, que estava à frente da religiosidade aqui do bairro dos Martins, né? O seu Benedito Silvério. E dentre uma das suas responsabilidades de tudo aquilo que ele fazia, a Congada sempre foi algo que ele manteve vivo. E depois, com a morte dele e dos demais familiares que estavam ali à frente, a Congada ficou um pouco esquecida mesmo. E aí foi o Sr. Joaquim que trouxe novamente esse movimento, que resgatou com muita dificuldade, né? Resgatou novamente a Congada, e com poucos recursos que tinha, mas com muita força de vontade, com muita fé, com o seu testemunho, e juntou a família e os mais próximos e conseguiu resgatar a Congada. Bom, o Sr. Joaquim, eu digo que podemos dizer que ele realmente foi um herói nesse sentido, porque conseguiu trazer de volta aquilo que estava esquecido, né? Por muito tempo. Então, eu acho que a figura do Sr. Joaquim realmente
é um referencial nesse sentido, porque ele teve esse desejo, né? Eu acho que nisso eu me identifico muito com ele, de manter viva aquilo que é parte da nossa história e como um tesouro mesmo, né? Como algo fundamental para que a gente possa chegar, se Deus quiser, daqui 50 anos e olhar para trás e ver que a história se manteve viva, né? E vai se manter viva. Bom, isso é o que a gente espera, né? E eu acho que o Sr. Joaquim conseguiu isso, com muita força de vontade, com muita garra e com muita dedicação e muita fé também. A celebração reuniu grande parte dos moradores do bairro e também admiradores da Congada. São Benedito quer a fé e a devoção de seus fiéis, e aqueles que proclamam seu nome assumem um sério compromisso com ele, o de nunca deixar faltar alimento para a alma e para o corpo. É comum ver comida farta quando a Congada se apresenta, uma das duas únicas cobranças feitas pelo capitão Ivo e por Dona Tana, a quem convida a Congada para uma apresentação. O transporte e a comida para os congadeiros eram parte do sonho que o Sr. Joaquim Rita alimentava para o terno de São Benedito. Ele nunca quis nada além de devoção, organização e respeito de todos com a Congada. Se o capitão Joaquim Rita fosse vivo, ficaria feliz em ver que os pedidos feitos a seus herdeiros estão sendo atendidos com a mesma fé e a mesma resiliência. Os últimos dias de vida de seu Joaquim Rita foram vividos numa pequena casa no bairro Dona Luciana, em Gonçalves. Sr. Ivo e Dona Tana me convidaram para ir até lá para conhecer o lugar. Lázara, uma das filhas do Sr. Joaquim e uma das vozes mais marcantes nas cantorias da Congada, também foi com a gente. Fomos recebidos por Mauritana e João, que ainda residem na casa. Sinto que minha visita está sendo uma oportunidade para que eles se reencontrem e que possam reavivar lembranças cheias de amor e admiração. Nossa, Joaquim Rita era uma pessoa muito maravilhosa, um senhor muito bom. Era demais da conta. Era um pai mesmo. Nossa, como a gente gostava muito dele, e gosta até hoje, né? Só ficou a saudade, mas a gente nunca esquece. Tanto faz o papai quanto faz a mamãe. Mamãe era um pouquinho brabinho, mas o papai era mais... Era muito incrível, né? É. O que você lembra dele, né? E muita coisa boa. Ele deixou pra gente um legado muito importante. E quando fala do seu Joaquim Rita, a gente emociona em falar, porque era uma pessoa extremamente incrível. Era um pai tanto, um guerreiro forte. Já com a saúde muito debilitada e necessitando da ajuda constante dos filhos, seu Joaquim Rita se despediu do mundo. Uma multidão foi ao seu funeral, provando que era querido, admirado e que havia se tornado um grande exemplo para a sua comunidade. Quando ele morreu mesmo, a gente achou que ninguém vinha devido à chuva, devido... Nossa, o frio. Teve gente. Na hora de levar para Gonçalves, não deixaram a funeral levar, quiseram levar na mão. Foi uma grande procissão que, olha, não foi fácil. Mais ou menos umas 300 pessoas para mais. Porque para ele a Congada foi muito importante. Então a gente tem que, pelo respeito a ele, a gente tem que continuar a Congada. A Congada é uma redenção espiritual em busca de bênção e perdão. A fé se torna a principal ferramenta para que, diante das mais duras necessidades, nunca falte a esperança. Aos que ficaram, cabe manter a Congada viva e com seus ritos preservados. Que seja eterna com suas cores, com sua alegria, com seus cantos e ritmos envolventes. E com a inabalável fé que deve existir naquele que receber a missão de ser seu guardião. Se um dia a responsabilidade, né, chegar à geração dela, né, da Kiara, eu vou gostar muito de ver o acompanhamento, né, dessa cultura, não deixar morrer e deixar sempre guardado, assim, ela acompanhando. Não me deixe não, não me deixe não,
Não me deixe não, não me deixe não. Bondoso São Benedito, não me deixe não. Viva São Benedito, viva a Congada de São Benedito, viva! Viva a Senhora do Rosário, viva o Divino Espírito Santo!